Boa noite para cada um de vocês que me seguem no meu canal, aos que são inscritos e os que também não são inscritos, a você que divulga, a você que compartilha, o meu muito obrigado. Sou eternamente grato a cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto de 2024, aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, está uma noite muito frienta, onde as pessoas não estão saindo de casa, as casas estão fechadas, porque o frio está demais. Então os casacos estão saindo dos guarda-roupas, mas tudo bem, em tudo devemos agradecer. Eu, apesar de ser alérgico, e o tempo frio não é bom para quem é alérgico, mas eu gosto do frio. Quando ataca, eu tenho que usar o nebulizador, assim como muitos, né? Nessa época do frio. Mas eu sou grato a Deus pelo calor, pelo frio, pelo tempo, por tudo que Ele fez, porque tudo é a sua vontade. Queridos, hoje é uma prévia, né? Porque amanhã é dia de eu gravar a mensagem. E eu estou anunciando sempre um dia antes. E eu quero falar acerca de parábolas, porque Jesus usou muitas parábolas. E então, os supostos líderes espirituais, eles ameaçam os filhos de Deus que frequentam as sinagogas com essas parábolas. E eu quero falar de uma delas, que está aqui no livro histórico de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, ali onde ele começa falando do sinal de Jonas. Então, parábola é uma pequena narrativa e que usa de alegorias com o propósito de transmitir uma lição moral. Na verdade, era isso que Jesus fazia nos seus dias, porque ele conhecia os comportamentos dos religiosos de sua época. Jesus os chamam de fariseus, de hipócritas, de demagogos. Mateus capítulo 23. Ai dos hipócritas, dos fariseus, porque aparentemente eles eram uma coisa, mas os seus interiores eram podres, eram sujos. Jesus muitas das vezes os chamou de sepulcros caiados. Então Jesus usava de parábola porque elas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Então Jesus usava de parábolas para com esses religiosos hipócritas de suas épocas. Então essas parábolas, elas possuem um simbolismo onde cada elemento da história ele tem um significado específico. Só que o que os líderes religiosos fazem? Eles interpretam essas parábolas de forma literal, como se aquilo fosse uma verdade. E então eles fazem disso uma narrativa para que ela se torne uma verdade e as pessoas acreditam naquilo que eles estão dizendo. Então eles ameaçam as pessoas. Essa parábola, por exemplo, eles dizem que se as pessoas deixarem as sinagogas, se desviarem, é o termo correto que eles usam,
elas voltarão com mais 7 demônios sobre elas. Quando, na verdade, esses demônios não têm nada a ver com esses demônios que os líderes espirituais falam dentro das sinagogas. Primeiro, que diabo não significa um ser espiritual, como eles ensinam e dizem. Então, as pessoas se sentem ameaçadas, elas têm medo. As pessoas vivem amedrontadas, elas não têm paz, elas não têm segurança. Cada vez que elas frequentam mais esses lugares, mais sentimentos de culpa, mais consciências pesadas. Então, queridos, eu quero tratar desse assunto amanhã, acerca desta parábola. É o contraste ou comparação de uma realidade natural com uma verdade espiritual. Era isto que Jesus de Nazaré quis transmitir aos hipócritas, aos religiosos de sua época. Então, eu quero que você me ajude a divulgar esta prévia, compartilhar, para que amanhã nós possamos falar acerca desse assunto. Eles dizem que um espírito imundo sai de uma pessoa e depois volta com mais 7. Eles interpretam isso de forma literal. Beijo no seu coração, um forte abraço. Tenha uma noite tranquila. Deite, descanse em paz, porque você reina em vida.